Você se pega pensando demais sobre cada escolha que faz? E aquelas vezes em que a autocrítica é tão forte que chega a paralisar? Se isso soa familiar, fique aqui. Esse ciclo de pensamentos negativos pode estar sabotando sua autoestima e limitando sua confiança. Mas hoje, vamos mudar essa história. Vou compartilhar estratégias práticas para quebrar o padrão de autocrítica e ensinar como construir uma mente mais livre e positiva. Imagine como seria enfrentar o dia sem o peso da autocrítica e, finalmente, se aceitar com mais leveza. Se você está pronto para deixar para trás o excesso de pensamentos e começar uma jornada de autoestima genuína, este vídeo é para você. Vamos juntos transformar a maneira como você vê a si mesmo. Seja bem-vindo ao canal Estoico Motivado. A autocrítica pode parecer, à primeira vista, uma forma de autoconhecimento ou até um estímulo para buscar ser melhor. Afinal, quem nunca pensou que, sendo mais crítico consigo mesmo, se tornaria mais disciplinado ou mais bem-sucedido? Mas o que muitos de nós não percebemos é que, quando ultrapassa o limite saudável, a autocrítica se transforma em um ciclo negativo que gera estresse, ansiedade e até baixa autoestima. Esse ciclo de autocrítica e pensamento excessivo é algo com que muitas pessoas lutam, e ele começa quase sempre de forma sutil. Imagine o seguinte cenário: você está relembrando um erro que cometeu no trabalho ou em uma conversa importante. O pensamento surge espontaneamente, mas logo passa a se repetir, ganhando força. Aos poucos, você começa a pensar e repensar no que poderia ter feito diferente, em cada palavra que disse ou deixou de dizer. Sem perceber, sua mente está completamente focada em seus erros e falhas, e a sua autoestima começa a ser corroída por essas revisões mentais incansáveis. Esse processo, chamado de ruminação, é caracterizado pelo hábito de revisitar um pensamento várias vezes, o que cria uma armadilha mental. O problema é que, em vez de nos ajudar a entender e resolver uma situação, a ruminação nos prende em uma visão negativa, onde as falhas parecem maiores do que realmente são e os acertos são ignorados. Ao revisitar os mesmos pensamentos repetidamente, nossa mente começa a aceitar essa visão negativa como uma realidade. E é exatamente aí que o ciclo se fecha, pois quanto mais acreditamos que somos menos do que deveríamos, mais criticamos nossas ações e ficamos paralisados em relação a novas atitudes. Esse ciclo de pensamento excessivo e autocrítica não apenas prejudica nossa capacidade de agir com confiança, mas também alimenta inseguranças e dúvidas que diminuem nosso valor próprio. Com o tempo, esse padrão torna-se um hábito, levando-nos a encarar nossos erros e fraquezas como definidores de quem somos. Em vez de enxergarmos falhas como parte do aprendizado, acabamos nos definindo por elas. Aqui, é importante lembrar que a autocrítica nem sempre precisa ser um inimigo. Ela pode ser útil em pequenas doses, ajudando-nos a perceber quando algo precisa de ajuste. No entanto, o problema surge quando ela se torna uma voz interna dura e constante, que reforça uma visão distorcida de nós mesmos. E esse excesso de pensamentos e críticas vai, aos poucos, distanciando-nos de uma autoestima saudável e equilibrada. O objetivo deste vídeo é exatamente ajudar você a interromper esse ciclo, reprogramando a maneira como lida com a autocrítica. No próximo capítulo, vamos ver como a autoaceitação pode ser um antídoto poderoso para essa visão negativa. Entender o papel da autoaceitação é o primeiro passo para cultivar uma relação mais leve e gentil consigo mesmo e começar a jornada para uma autoestima mais verdadeira. Para romper o ciclo de autocrítica excessiva, o primeiro passo é entender a importância da autoaceitação. Muitas vezes, acreditamos que autoestima significa gostar de nós mesmos incondicionalmente ou sentir orgulho de cada ação. Mas, na verdade, autoestima não é sobre perfeição ou autoadmiração constante. É sobre ser capaz de olhar para si mesmo com honestidade e compreensão, aceitando tanto as forças quanto as fraquezas. A autoaceitação significa enxergar e acolher as partes de nós que não se encaixam nos nossos padrões de perfeição, sem deixar que elas definam nosso valor. É natural querer evitar ou esconder nossos defeitos, mas a verdade é que ninguém é perfeito, e essa busca pelo ideal só fortalece o ciclo de autocrítica. Quando exigimos de nós mesmos uma perfeição inatingível, a autocrítica se intensifica cada vez que algo não sai como esperávamos, o que acaba prejudicando profundamente a autoestima. Uma forma de começar a praticar a autoaceitação é parar de medir nosso valor com base nas nossas falhas ou sucessos. Isso não significa ignorar as áreas em que podemos melhorar. Ao contrário, trata-se de reconhecer esses aspectos sem que eles nos definam. Ao adotar essa postura, estamos dando um primeiro passo para quebrar o ciclo da autocrítica. A partir de então, começamos a ver nossos erros como parte do aprendizado, em vez de como reflexos de nossa identidade. Pense na autoaceitação como uma escolha diária, escolher tratar-se com a mesma gentileza que trataria um amigo.
Em vez de insistir em pensamentos como eu sempre erro ou eu nunca sou bom o suficiente, a prática da autoaceitação permite a substituição desses julgamentos negativos por pensamentos mais realistas, como eu estou aprendendo ou é normal cometer erros enquanto busco melhorar. Isso não significa desculpar comportamentos inadequados, mas reconhecer que eles fazem parte do processo de crescimento. Além disso, a autoaceitação permite que você desenvolva uma mentalidade de autocompaixão. Em vez de se apegar aos erros do passado, você passa a valorizar seu progresso. A autocompaixão é uma aliada essencial nessa jornada, pois quando nos aceitamos verdadeiramente, aprendemos a tratar-nos com paciência e gentileza, abrindo espaço para uma autoestima mais sólida e autêntica. No próximo capítulo, vamos abordar 3 estratégias práticas para aplicar a autoaceitação e começar a desarmar o ciclo de autocrítica. São técnicas que você pode incluir no seu dia a dia para construir uma visão mais positiva e equilibrada de si mesmo. Ao final, você poderá perceber como, ao praticar a autoaceitação, é possível alcançar uma liberdade mental e emocional que permitirá que você floresça, sem as barreiras da autocrítica incessante. Estratégia 1. Reenquadramento dos pensamentos autocríticos. 650 palavras. Uma das estratégias mais eficazes para lidar com a autocrítica excessiva é o reenquadramento de pensamentos. Essa técnica nos ajuda a questionar e substituir pensamentos negativos por uma visão mais equilibrada e realista. Muitas vezes, acreditamos automaticamente naquilo que a nossa mente nos diz, mas nem sempre essas percepções refletem a realidade. O reenquadramento consiste em interromper esse padrão automático e reavaliar os pensamentos de forma intencional. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você cometeu um erro em uma reunião importante e sua primeira reação é pensar: eu sou péssimo no meu trabalho. Nunca faço nada certo. Esse tipo de pensamento é comum, mas carrega uma visão rígida e definitiva que, em vez de ajudar, acaba diminuindo a sua autoestima. No reenquadramento, você aprenderia a substituir essa percepção por algo mais realista, como: foi um erro pontual. Eu aprendo com os meus erros e posso melhorar no futuro. Essa simples troca de perspectiva ajuda a reduzir a intensidade da autocrítica e promove uma mentalidade mais positiva. Para aplicar o reenquadramento, você pode começar identificando padrões de pensamento autocrítico ao longo do dia. Uma boa prática é anotar esses pensamentos em um caderno ou aplicativo, para que você consiga identificá-los com mais facilidade. Depois, examine cada pensamento e pergunte a si mesmo: esse pensamento é realmente verdade, ou existem outras maneiras de ver essa situação? Gradualmente, ao praticar esse exercício, você vai treinar sua mente para responder de forma menos crítica e mais acolhedora. É importante lembrar que reenquadrar pensamentos não significa ignorar as próprias responsabilidades ou justificar erros. Pelo contrário, trata-se de reconhecer os erros de maneira construtiva, permitindo que eles se tornem oportunidades de aprendizado e crescimento. Assim, o reenquadramento transforma situações que poderiam alimentar a autocrítica em experiências que fortalecem a autoestima. Com o tempo, você perceberá que essa prática é poderosa para reduzir o impacto dos pensamentos negativos, levando a uma visão mais equilibrada e saudável de si mesmo. Na próxima estratégia, vamos aprofundar a prática da autocompaixão, uma habilidade essencial para transformar a maneira como nos relacionamos com nossas falhas e limitações. Estratégia 2. Prática da autocompaixão, 650 palavras. A segunda estratégia fundamental para silenciar a autocrítica é a prática da autocompaixão. Ao contrário do que muitos pensam, autocompaixão não é uma forma de indulgência ou de evitar responsabilidades. Trata-se, na verdade, de tratar-se com a mesma gentileza e compreensão que você ofereceria a um amigo em uma situação difícil. É uma maneira de reduzir a dureza da autocrítica, sem ignorar os desafios e aprendizados que a vida traz. Um exercício simples para começar a praticar a autocompaixão é pensar em uma situação em que você tenha sido extremamente autocrítico. Pode ser um erro que cometeu, algo que deixou de fazer ou uma expectativa que não alcançou. Agora, imagine que um amigo querido tenha passado pela mesma situação e compartilhe isso com você. Como você reagiria? Provavelmente, você o apoiaria, reconheceria seu esforço e o incentivaria a seguir em frente. A autocompaixão funciona da mesma maneira. É a habilidade de oferecer esse tipo de acolhimento a si mesmo. Além disso, a autocompaixão é composta por 3 elementos principais: gentileza consigo mesmo, consciência da experiência humana comum e atenção plena. Ser gentil consigo mesmo é o primeiro passo para quebrar o ciclo de autocrítica. Em vez de se martirizar por erros ou falhas, você pratica uma postura de aceitação e respeito. A consciência de que todos enfrentam dificuldades e cometem erros ajuda a reduzir o isolamento e a visão exagerada de falhas pessoais.
Por fim, a atenção plena ajuda a observar pensamentos e emoções sem julgamento, reduzindo a reatividade emocional. Um exercício prático de autocompaixão é o diálogo interno positivo. Quando perceber que está sendo muito autocrítico, pare e pergunte a si mesmo: estou me tratando da maneira como trataria um amigo? Esse simples questionamento pode mudar sua perspectiva e ajudá-lo a ser mais gentil com sua própria experiência. Ao longo do tempo, você começará a perceber como a autocompaixão pode diminuir a intensidade dos pensamentos críticos e promover uma relação mais saudável consigo mesmo. Na próxima e última estratégia, vamos ver como o uso de um diário de autoaceitação pode complementar essas práticas e ajudar você a manter um registro do seu progresso e autocompreensão. Estratégia 3. Criando um diário de autoaceitação, 650 palavras. A terceira estratégia para cultivar a autoestima e reduzir a autocrítica é o uso de um diário de autoaceitação. Manter um registro de seus pensamentos e experiências é uma excelente forma de observar padrões de autocrítica e substituir esses pensamentos por reflexões mais saudáveis. Um diário de autoaceitação permite que você acompanhe o progresso da sua jornada, veja suas conquistas e aprenda com os momentos difíceis, reforçando uma visão mais gentil e equilibrada de si mesmo. Para começar, escolha um caderno ou aplicativo onde possa escrever livremente. Cada dia, reserve alguns minutos para refletir sobre questões específicas que promovam a autoaceitação, como: hoje, o que fiz que me trouxe satisfação? Ou em que aspectos fui gentil comigo mesmo? Essas perguntas ajudam a focar em pontos positivos e a reconhecer pequenas conquistas que, muitas vezes, são deixadas de lado por conta da autocrítica. Outra técnica poderosa para o diário é o reconhecimento de progresso. Em vez de listar apenas os objetivos que ainda não alcançou, use o diário para observar quanto você já avançou. Pergunte-se: o que aprendi desde o início da minha jornada de autoaceitação? Ou quais padrões de pensamento negativo eu já consegui reduzir? Essas reflexões ajudam a reforçar uma visão positiva de si mesmo, promovendo confiança e autoestima. O diário de autoaceitação também permite que você tenha um espaço seguro para escrever sobre momentos desafiadores. Em vez de tentar ignorar ou suprimir pensamentos difíceis, você pode expressá-los de forma consciente e sem julgamentos. Esse simples ato de colocar os pensamentos no papel ajuda a reduzir sua intensidade e oferece clareza sobre como lidar com eles. Com o tempo, essa prática constrói um alicerce sólido de autoestima, porque você aprende a aceitar sua experiência completa, com acertos e erros. Essas 3 estratégias, reenquadramento de pensamentos, prática da autocompaixão e diário de autoaceitação, são passos concretos para transformar a maneira como você lida com a autocrítica. Juntas, elas promovem uma autoestima mais saudável e uma mente mais tranquila. No próximo capítulo, vamos explorar os benefícios de aplicar essas práticas na sua vida cotidiana e como elas podem trazer mais liberdade mental e emocional. Ao adotar essas práticas de autoaceitação e redução da autocrítica, você começará a perceber mudanças significativas em sua vida. A primeira, e talvez mais importante, é o desenvolvimento de uma autoestima mais sólida e autêntica. Quando diminuímos a frequência e a intensidade dos pensamentos críticos, abrimos espaço para enxergar nossos próprios valores, forças e habilidades de forma mais clara e realista. Isso não significa ignorar áreas que precisam de crescimento, mas sim abordá-las com uma visão mais construtiva e menos punitiva. Com uma autoestima mais saudável, a confiança também começa a florescer. Você percebe que é capaz de enfrentar desafios sem se deixar abater por pensamentos de autossabotagem. Essa confiança é libertadora, pois faz com que você se sinta mais à vontade para se expressar, assumir riscos e até mesmo falhar, sabendo que cada experiência é uma oportunidade de aprendizado, e não um reflexo de seu valor como pessoa. Isso se traduz em uma vida mais plena, na qual você se permite explorar novos caminhos e se relacionar de forma mais autêntica com os outros. Outro benefício importante é a sensação de leveza mental. Uma mente livre de autocrítica constante é uma mente com espaço para a criatividade, o bem-estar e a paz interior. A redução da ruminação e dos pensamentos negativos permite que você esteja mais presente no momento, o que é essencial para construir uma vida com mais significado. A atenção plena, promovida pelas práticas de autocompaixão e pelo diário de autoaceitação, ajuda a valorizar o aqui e agora, sem o peso dos erros passados ou das preocupações futuras. Ao longo dessa jornada de autoaceitação e autoestima, você descobrirá que é possível, sim, viver sem a carga da autocrítica incessante. Ao aplicar as estratégias ensinadas, você estará cultivando uma relação de gentileza consigo mesmo, permitindo-se ser humano e imperfeito. O resultado é uma mente mais livre, que pode se concentrar no que realmente importa e, com isso, viver de forma mais leve e plena. No próximo capítulo,
Vamos encerrar o vídeo com uma mensagem motivacional e um chamado à ação para que você leve essas práticas adiante na sua jornada de transformação pessoal. Ao final dessa jornada, quero que você se lembre de uma coisa essencial. Todos nós enfrentamos momentos de autocrítica e insegurança, mas é possível romper esse ciclo. Com cada pequena prática de autocompaixão, cada esforço de reenquadrar pensamentos e cada página no seu diário de autoaceitação, você está construindo uma base sólida para uma autoestima verdadeira e duradoura. Esse caminho exige paciência, mas os resultados valem a pena. Agora, o que eu quero de você é simples. Escolha uma das estratégias que discutimos hoje e comece a praticá-la no seu dia a dia. Pequenas mudanças feitas consistentemente podem transformar a maneira como você se vê e, com isso, abrir novas possibilidades em sua vida. Então, comente aqui embaixo qual das práticas você vai começar a usar ou compartilhe alguma experiência com autocrítica. Assim, você não só se compromete com seu crescimento, mas também inspira outras pessoas na mesma jornada. E, se você gostou desse conteúdo e quer continuar nessa jornada de autodescoberta e autoaceitação, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos juntos nessa transformação para uma vida mais leve e livre.